Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Reflexive Pronouns Fast. Correto. Hoje temos Reflexive Pronouns Fast. Muito importantes na conversação e muito importantes na escrita, já que eles ocupam diferentes posições em cada oração. E é muito importante que você saiba o que vai expressar cada posição que ele estiver localizado. Mas com esta aula, super tenho certeza que você vai ficar um verdadeiro expert em Reflexive Pronouns e vai utilizá-lo de forma brilhante em toda a sua vida. Mas super amigo, super amiga, se você estiver chegando aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Espero que goste do vídeo, espero que ele faça diferença no seu projeto pessoal, no seu projeto profissional ou no seu projeto acadêmico. E se fizer aquela diferença bacana, se você gostar do vídeo e gostar do canal, temos mais de 300 vídeos aqui, super se inscreva em nosso canal. É o convite que eu deixo para você. Se inscreva, dá um cliquezinho naquele sininho para todas, assim você recebe notificações semanalmente. No domingo ou na segunda sempre vai ter um vídeo novo e você é notificado. E também aquele like especial que vai valorizar o vídeo, fazer com que o vídeo chegue a um número maior de pessoas, para que essas pessoas possam também utilizá-lo nos seus projetos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais ou sejam eles acadêmicos. Super amigo, super amiga, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar? Vamos lá. Os pronomes reflexivos são usados quando a pessoa é ao mesmo tempo sujeito e objeto de um verbo. Daí você note ali na esquerda aquela coluna. São os pronomes pessoais. Pronomes pessoais de caso objetivo que vimos no outro vídeo, eles agem como sujeito. E aí estão representando todos os sujeitos de todas as frases. Então, neste caso, sempre você vai concordar o reflexivo com o sujeito. E os reflexivos quais são? Estão ali na coluna 2, super, aqui ao lado na coluna 2. São eles myself, eu mesmo, yourself, você mesmo, himself, ele mesmo, herself, ela mesma, itself, ele ou ela mesma para animais e objetos, ourselves, nós mesmos, yourselves, vocês mesmos, themselves, eles mesmos. Super. Sempre você vai concordar o sujeito com o reflexivo. Por exemplo, se o sujeito é I, você vai preencher aquele espaço com myself. Se o sujeito é you, você vai preencher o espaço com yourself. Se o sujeito é John, he, você vai preencher com himself. Se o sujeito é Mary, she, você vai preencher com herself e assim por diante. Sempre concordando com os sujeitos. Correto? São usados antes do verbo. Note que os verbos estão em vermelho e os reflexivos estão precedendo cada verbo. No primeiro exemplo, temos myself precedendo o verbo made. No segundo exemplo, itself precedendo o verbo wasn't. No terceiro exemplo, themselves precedendo o verbo brought. Verdade. Todos eles antes do verbo. E mais um detalhe, mais uma consideração importante. Dá uma olhadinha. Aqui temos eu, myself. Aqui temos the project, o projeto, it, itself. Aqui temos my friends, eles, themselves, sempre concordando com o sujeito. Se tem I, myself. Se tem the project, itself. Se tem my friends, themselves. Isto é uma regra básica, super fantástica, maravilhosa, que vai te orientar em todas as situações. Então, os 3 exemplos estão aí. I myself made him give up. Eu mesmo o fiz desistir. The project itself wasn't that perfect. O projeto em si não era assim tão perfeito. My friends themselves brought the money. Meus amigos mesmos trouxeram o dinheiro. Beleza? Tranquilo. Mas veja o seguinte, super amigo, super amiga. A função de você colocar, de nós colocarmos o reflexivo antes do verbo é enfatizar o sujeito. Se eu disser I made him give up, eu o fiz desistir,
Ninguém vai dar muita atenção para essa frase, né? Ninguém vai dar muita atenção para você, super. Agora, se você enfatizar o sujeito e disser I, myself, eu mesmo, made him give up, o fiz desistir, o pessoal já fica te olhando diferente, perguntando, mas veja, como é que você conseguiu? Conte mais a respeito, puxa vida, que façanha, e assim por diante, porque você enfatizou o eu. Segunda frase, the project itself wasn't that perfect. O projeto em si não era assim tão perfeito. Está enfatizado, mas se eu colocasse de uma outra forma, da forma mais simples, the project wasn't that perfect. O projeto não era tão perfeito. Sem o itself, o pessoal não vai te dar muita atenção. Agora com o itself, concordando com the project, automaticamente o pessoal pergunta, mas que projeto é esse? Conte mais a respeito. É um projeto grande, médio, pequeno? Então, myself, ele vai enfatizar eu. Itself vai enfatizar o projeto. E se eu disser, my friends brought the money, meus amigos trouxeram o dinheiro? Não vou receber aquela atenção adequada. Mas se eu disser, meus amigos mesmos, ou seja, my friends themselves brought the money, o pessoal disse quanto foi, deixou aonde, depositou aonde, aplicou aonde e já chama uma continuidade de conversa. Então, sempre, se eu colocar o reflexivo precedendo os verbos, eu vou enfatizar o sujeito, como na primeira frase, I, como na segunda frase, the project, como na terceira frase, my friends. Correto? Então, ficamos nesses três exemplos. I, myself, made him give up. Eu mesmo o fiz existir. The project itself wasn't that perfect. O projeto em si não era tão perfeito. My friends themselves brought the money. Meus amigos mesmos trouxeram o dinheiro. Entendeu direitinho? Então vamos para a próxima etapa. Ah, verdade, super. A próxima etapa é importante. É lembrar que sempre você vai relacionar o sujeito. Sempre você vai estar ligando o sujeito ao reflexivo. No primeiro tem I. No segundo tem the project. No terceiro tem my friends. I ligado a myself. The project ligado a itself. My friends ligado a themselves. E qual é a função mesmo? Para enfatizar o sujeito. Não esqueça disso, super. São usados ao final da oração. São usados ao final de uma oração quando você quer enfatizar também. Como? Não é antes do verbo? Sim, existem duas formas de você enfatizar o sujeito. A primeira é colocando antes do verbo e a segunda é colocando ao final da ideia ou final da frase. Dá uma olhadinha aí nesses três exemplos. She sent the message herself. Ela enviou a mensagem ela mesma. Enfatizei o ela. Her uncle told her about the incident himself. O tio dela contou a ela sobre o incidente ele mesmo. I have to take him to London myself. Eu tenho que levá-lo a Londres eu mesmo. Então, na primeira frase, eu enfatizei she. Na segunda frase, enfatizei her uncle, ele. E na terceira frase, enfatizei I, eu. Enfatizei como? Citando o reflexivo correspondente ao final da frase. She sent the message herself. Ela mesma. Her uncle told her about the incident himself. Ele mesmo. I have to take him to London myself. Eu mesmo. Entendeu direitinho? Vamos agora à nossa próxima etapa, que você já sabe qual é. É lembrar da importância da concordância do sujeito com o reflexivo. Para herself, she. Para himself, her uncle, ele, o tio dela. E para myself, I. Lembrando que, se você colocar no final da frase, no final da ideia, você vai enfatizar o sujeito. Não esqueça disso. São usados após o verbo. Também pode super colocar após o verbo. Note ali nos três exemplos. Na primeira frase, cut, o verbo está em vermelho. Na segunda frase, killed, o verbo está em vermelho. Na terceira frase, hurt, o verbo está em vermelho. E os reflexivos estão após o verbo. Cut himself, killed herself, hurt themselves.
Mais um detalhe importante, sempre concordando com o sujeito. Na primeira frase, the butcher cut himself with that knife again. O açougueiro cortou-se novamente com aquela faca. Beleza? Então, veja bem que the butcher está concordando com himself. The actress killed herself last week. A atriz matou-se semana passada. The actress, ela está concordando com herself. They hurt themselves with the broken glass. Eles se machucaram com aquele copo quebrado. Então, themselves está concordando com they. Butcher com himself. Actress com herself. They com themselves. E qual a função? Por que eu coloco um reflexivo após o verbo? Quando eu coloco o reflexivo após o verbo, é quando o sujeito ele executa e ao mesmo tempo recebe a ação. Então veja, o açougueiro cortou a ele mesmo. Quem cortou? O açougueiro. Quem foi cortado? O açougueiro. Então ele executou a ação e recebeu ao mesmo tempo. Quem matou a atriz? Ela mesma. Quem foi morta? A própria atriz. Ela executou e recebeu a ação. Quem machucou? Eles. Quem foram machucados? Eles. Eles executaram e receberam a ação. Então, quando o sujeito executa e recebe a ação, você vai representar isso, vai explicar, vai explanar, vai mostrar para todos que o sujeito ele executou e recebeu a ação ao mesmo tempo, colocando o reflexivo após o verbo. Repassando os exemplos para você. The butcher cut himself with that knife again. O açougueiro, ele cortou-se novamente com aquela faca. Ele executou e ele recebeu. The actress killed herself last night. A atriz matou-se semana passada. Ela executou a ação e ao mesmo tempo recebeu. They hurt themselves with the broken glass. Eles se machucaram com aquele copo quebrado. Perfeito? E agora vamos para a nossa próxima etapa, que é lembrar super, lembrar, sempre lembrar, porque é fundamental essa lembrança para que você acerte todos os testes, todos os exercícios. Se eu tenho the butcher, vou colocar himself. Se eu tenho the actress, vou colocar herself. Se eu tenho they, vou colocar themselves, sempre concordando com o sujeito. E a função de você colocar após o verbo é qual? É qual? É qual? O sujeito realiza e recebe a ação. Não esqueça disso. São usados após a preposição by, significando sozinho. Você sabe que alone significa sozinho, mas você pode expressar esta situação de estar sozinho, de realizar alguma coisa sozinho, usando o reflexivo, mas tem que estar acompanhado da preposição by. Por exemplo, eu sozinho, by myself. Você sozinho, by yourself. Ele sozinho, by himself. Ela sozinha, by herself. Agora, veja bem, eles são considerados sinônimos. Alone, considerado sinônimo de by myself. Alone, considerado sinônimo de by yourself. Alone, considerado sinônimo de by himself. Sempre tem essa ligação. São considerados sinônimos, super amigo, super amiga. Mas as aplicações são diferentes. Veja bem, se a pessoa está sozinha em uma sala, sem ninguém por lá, apenas ela está alone. Se a pessoa está fazendo um exercício, está fazendo uma tarefa e ninguém está ajudando esta pessoa, ela está fazendo a tarefa by himself ou by herself. Correto? Então, quando você quer expressar que a pessoa está totalmente isolada, sem ninguém por perto, você vai usar alone. Se você quer expressar que a pessoa não recebeu ajuda de ninguém, fez por ela mesma, você vai usar o reflexivo acompanhado da preposição by. By ourselves, nós mesmos. By yourselves, vocês somente. By themselves, eles sozinhos, sem ajuda de ninguém. Próxima etapa? Sim, é claro. Aquela lembrança. Verdade. He, himself. I, myself. She, herself. E usado para expressar que o sujeito realizou a ação sozinho. Não esqueça disso. São usados após uma preposição.
sem problema nenhum. Após uma preposição, você pode usar à vontade este reflexivo. Tem um cantor fantástico britânico, ele cantou demais, ele fez muito sucesso e esteve na minha cidade há poucas semanas atrás. Ele tem uma música em que ele canta assim: Dancing with myself, oh, dancing with myself. Só sei esses dois pedacinhos aí, essas duas frases da música. Mas dancing with myself, dançando comigo mesmo ou dançando sozinho, tá? Ninguém está dançando com ele. Então, após uma preposição, sem problema nenhum, você pode, claro que pode, usar o reflexivo. Those girls are looking at themselves. Aquelas garotas estão olhando para elas mesmas. The old man was talking to himself. O velhinho estava conversando com ele mesmo. You are just interested in yourself. Você está apenas interessado em você mesmo. Então, veja, preposição at após themselves. Preposição to após himself. Preposição in após yourself. E a próxima etapa, super? A próxima etapa é aquela lembrança. Those girls concordando com themselves. The old man concordando com himself. You concordando com yourself. Não esqueça disso. Não esqueça também que, neste caso, o pronome reflexivo funciona como objeto da preposição e se refere ao sujeito da oração. Não esqueça disso. São usados com sentenças imperativas. Imperativo é aquela forma verbal em que você dá a ordem com um verbo. Você emite uma ordem iniciando com um verbo. Por exemplo, vem aqui, come here. Vá lá, go there. Estude mais, study more. E assim por diante. Então, o verbo vai funcionar ali como a primeira palavra, naquela ordem, naquela sugestão, naquele convite. Imperativo afirmativo, come here. Imperativo negativo, só colocar don't na frente. Don't come here, don't study more, don't go there e assim por diante. Mas com o imperativo, o reflexivo também pode ser usado quando você está falando com uma outra pessoa ou está falando com outras pessoas. Por exemplo, eu estou falando com uma pessoa só, dizendo a ela o seguinte: sirva-se, meu rapaz, sirva-se, a comida está aí na mesa. Então eu digo para ele, serve yourself. Agora, se eu estou falando com várias pessoas, para o grupo todo, e eles têm que se servir daquele alimento fantástico, maravilhoso, muito bem preparado que está em cima da mesa, eu digo, serve yourselves, ou seja, sirvam-se a vocês todos mesmos. Correto? Então, no imperativo, eu posso usar o singular yourself se eu estou falando com uma pessoa só. Posso usar o plural yourselves se eu estou falando com mais de uma pessoa. Vamos aos exemplos? My friends, serve yourselves. Sirvam a vocês mesmos. Se sirvam, por favor, fiquem à vontade. Ok, Paul, suit yourself. Faz como quiser. It's a free country. É um país livre. Guys, help yourselves. Se façam, se ajudem, façam por vocês mesmos. Expressa pedidos ou ordens nas segundas pessoas do singular e do plural. E não esqueça disso. Drills, exercícios. Após todas essas explicações, os exercícios. Eu aposto que você vai conseguir acertar todos. Vamos lá? Responda as perguntas com os pronomes reflexivos. Letra A. Are you studying French with that teacher? Está estudando francês com aquele professor? Segunda. Is he interested in those matters? Ele está interessado naqueles assuntos? Terceiro. Did she have any help to fix the car? Ela teve alguma ajuda para consertar aquele carro? Observe, super. Observe aqui. Eu. O que será que vem aqui? Observe aqui, he, que será que vem aqui? Observe aqui, she, que será que vem aqui? Super amigo, super amiga. Você escolhe. Ou você faz primeiro aí, em casa, pausando o vídeo, fazendo no seu caderno e corrigindo posteriormente, ou você nos acompanha. Se você decidir pausar, pause. Se decidir nos acompanhar, vamos lá. Are you studying French with that teacher? Você está estudando francês com aquele professor? No. I'm studying by myself.
concordando com I. Is he interested in those matters? Ele está interessado naqueles assuntos? No. He's just interested in himself, nele mesmo. Did she have any help to fix the car? Ela teve alguma ajuda para consertar o carro? No. She fixed that car by herself. I concordou com myself. He concordou com himself. She concordou com herself. Letra D. What is Mr. Stone trying to do? O que o Sr. Stone está tentando fazer? He's trying to serve with that spoon. What are those people bleeding? Por que estão aquelas pessoas sangrando? They hurt with a knife. Should George and Helen help Helen with those documents? No, she can organize them. Ou você pausa, ou você nos acompanha. It's your call. Vamos lá? What is Mr. Stone trying to do? He is trying to serve himself with that spoon. Ele está tentando se servir com aquela colher. Why are those people bleeding? Por que estão aquelas pessoas sangrando? They hurt themselves with a knife. Eles se machucaram com uma faca. Should George help Helen with those documents? Deveria George ajudar Helen com aqueles documentos? No, she herself can organize them. Ela mesma pode organizá-los. Como é que foi? Tranquilo? Vamos adiante. Testes. Nossa, chegamos aos testes. Está preparado? Preparada? Vamos lá. O primeiro da UDESC Santa Catarina. Assinale a alternativa correta para a sentença. The girl hurt when she was trying to chop the vegetables. A garota machucou quando ela estava tentando fatiar os vegetais. O espaço está após hurt, que é machucar. Qual das 5 alternativas você escolheria? A, B, C, D ou E? Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Exato. A garota. Então você vai concordar com herself. The girl hurt herself, ou seja, ela se machucou. FAP São Paulo. He doesn't want to be helped. Ele não quer ser ajudado. He likes to do everything by. Ele gosta de fazer tudo. A lacuna preenchida por. O que é que você vai colocar após aquele by? Não dei dica nenhuma. Não destaquei nada na frase. Pause, faça e volte. Voltou super? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Exatamente. Concordando com ele, himself. He likes to do everything by himself. Ele gosta de fazer tudo sozinho. FCMSC São Paulo. Marque a melhor opção relacionada às sentenças abaixo. My father has lots of troubles and he must fix. O que será? Is he going to do that alone? Yes, he has to do the task. O que será? Temos 2 espaços, você vai ter que preencher os 2 espaços. Qual alternativa você escolheria? Pause, escolha, acerte e volte. Voltou super? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Letra B. Muitos problemas. Ele deve solucionar a eles, them, os problemas. He has to do the task by himself. Ele tem que fazer as tarefas ou a tarefa sozinho, já que o sujeito é ele.
PUC São Paulo. Beth and Cynthia did the work by themselves. As duas fizeram o trabalho by themselves. Isto significa que você vai ter que analisar cada alternativa, ver qual alternativa vai explicar adequadamente aquela frase de cima. Pause, faça e volte. Voltou super? Que beleza! E qual alternativa você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Ambas fizeram o trabalho sem ajuda. Se ninguém ajudou, elas fizeram o trabalho by themselves. Next. Acabou super. The end, como nos filmes antigamente. E você que chegou aqui pela primeira vez, está conhecendo o nosso canal, conhecendo o nosso sistema. Gostou do vídeo? Foi interessante para você? Foi importante para você? Então, deixo aquele convite novamente, se inscreva em nosso canal, dá um cliquezinho naquele sininho para todas, porque ou domingo ou na segunda, sempre estaremos colocando vídeo novo. E aquele like é muito importante porque valoriza o vídeo. Quanto mais likes, mais ele é valorizado e mais o sistema entrega para um número maior de pessoas. Pessoas que, assim como você, também vão utilizar de forma fantástica este conteúdo de hoje. Mas, grande amigo, grande amiga, mais um detalhezinho. Aqui ao lado eu sempre deixo 4 dicas fantásticas para você, se tiver tempo, dar prosseguimento ao seu esquema, às suas atividades. Um grande abraço a todos, até! Bye bye!